Estamos de volta com o Band Cidade. O casal suspeito de premeditar a morte de uma gestante para roubar a criança, um crime que chocou a cidade de Canelinha, na Grande Florianópolis, teve a prisão provisória convertida em preventiva. Além da barbárie, o Ministério Público Estadual teve que obter na Justiça, vejam só, uma liminar para que as fotos do recém-nascido com ferimentos de estiletes provocados pela criminosa confessa fossem retiradas das redes sociais. O corpo da jovem morta foi encontrado em uma cerâmica abandonada no município de Canelinha, em Santa Catarina, a 70 quilômetros de Florianópolis. De acordo com a Polícia Civil, a jovem apresentava cortes na barriga causados por um estilete, além de outros ferimentos pelo corpo. A polícia afirma que a autora do crime é uma amiga da vítima. Ela cometeu o assassinato para roubar o bebê. O marido dela é suspeito de participar do crime. Os dois estão presos. A autora se armou com um tijolo e desferiu os golpes de tijolo na cabeça da vítima, fazendo com que ela perdesse os sentidos e ficasse inconsciente. Posteriormente a isso, a autora, de posse de um estilete, abriu o abdômen da vítima e retirou a criança de seu ventre. Indo em seguida para a via pública, oportunidade que ela simulou um parto espontâneo, natural, como se tivesse estourado a bolsa dela. Ela foi auxiliada por populares, os quais a levaram até o hospital em Canelinha, porém os profissionais de saúde, médicos, ao examinarem, já perceberam que algumas situações ali não fechavam. Durante as investigações, a autora do crime afirmou que estava grávida, mas que havia perdido o bebê. O crime começou a ser planejado há aproximadamente 2 meses. Após roubar o bebê, ela simulou um parto e foi até o hospital. No seu interrogatório, ela nos relatou que já vinha planejando esse crime há mais ou menos 2 ou 3 meses e que tinha simulado essa gravidez, pois como ela havia perdido o seu bebê no início, não queria, segundo ela, desapontar os familiares, os quais estavam com muita expectativa com a vinda dessa criança. Inclusive, ela relata que o seu marido também não tinha conhecimento. Porém, a dinâmica que ocorreu, esse crime, nos faz ter suspeitas da sua efetiva participação do marido dessa autora do crime. Antes do corpo ser encontrado, a autora do crime compartilhou uma postagem nas redes sociais dizendo que a amiga havia sumido e que os parentes e pessoas próximas não estavam conseguindo contato. O corpo da grávida, de 24 anos, foi encontrado na última sexta-feira. A criança foi encaminhada até este hospital, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis. Os médicos observaram alguns cortes presentes no corpo do recém-nascido. Agora vai ser feito um exame de DNA para comprovar o vínculo biológico da criança com a vítima que foi encontrada morta. A criança é prematura e precisará de cuidados médicos. Uma barbaridade sem tamanho. Santa Catarina registrou crescimento na população, segundo estimativa feita pelo IBGE. O estado tem agora mais de 7 milhões de habitantes. Segundo dados atualizados pelo IBGE, a população brasileira aumentou. Em apenas um ano, o número de pessoas cresceu 1,6 milhão. Estima-se que haja mais de 211 milhões de habitantes que vivam no país. Santa Catarina também teve um aumento na sua população. O estado chegou à marca de 7,2 milhões de pessoas. Um crescimento de 1,22% em relação ao ano passado. É um estado que vem, nesses últimos anos, sendo um estado atraente, seja por busca de qualidade de vida, seja por busca de emprego, e por motivos diversos. Algumas pessoas se aposentam, vêm morar aqui, vêm morar no nosso litoral, e tudo isso confirma a atratividade que o estado tem em seus diferentes aspectos. Joinville continua sendo a cidade mais populosa do estado, com mais de 597 mil habitantes. Em segundo, vem Florianópolis, passando a marca dos 508 mil. Em seguida, vem a cidade de Blumenau, com 361 mil habitantes. São José, com 250 mil. E fechando as 5 cidades mais populosas do estado, Chapecó, com 224 mil pessoas. Em Santa Catarina, quase 64% dos municípios tiveram aumento na sua população. Foi o 7º maior crescimento dentre todos os estados da federação.
Para se ter uma ideia em termos comparativos com a região sul, Santa Catarina cresceu 3 vezes o que cresceu o Rio Grande do Sul e quase o dobro do que cresceu o Paraná. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acolheu parcialmente o recurso feito pela defesa do governador Carlos Moisés da Silva. Pela decisão, 2 artigos do ato assinado em 24 de julho, que definiu o rito do processo de impeachment, foram suspensos. Com isso, o afastamento do governador Carlos Moisés da Silva e da vice-governadora Daniela Rainer só vai ocorrer após a aprovação do chamado Tribunal Julgador, formado por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. Os artigos suspensos determinavam que o afastamento se daria após a aprovação, pelo plenário, do prosseguimento do processo. Ainda na política, agora tem Roberto Azevedo no Band Cidade. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. O que muda essa decisão aí no processo de impeachment? Não deixa de ser uma vitória do governador, ou da defesa dele e da vice-governadora, também do secretário da administração, Jorge Eduardo Tasca. Por quê? O que o judiciário diz? Que há um processo um pouco mais longo para se determinar a saída do governador, da vice e do próprio secretário. Entendido que haverá mais tempo para fazer a defesa. Pelo rito que a Assembleia tinha estabelecido, tão logo a comissão especial que começa a analisar na quarta-feira a defesa entregue pelo governador, pela vice e pelo secretário, poderia já fazer a votação até 16 de setembro, levar a plenário e eles poderiam ser automaticamente afastados por até 6 meses. Isso não vai ocorrer. É um momento delicado, porque a relação que está se estabelecendo entre os deputados e o executivo é agora de guerra. O governador acusa o presidente da Assembleia de usar toda a sua força política para tirá-lo do cargo. Júlio Garcia não está sozinho nesse processo. Tem que pensar nos outros 39 deputados que não gostam desse tipo de acusação. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A retirada e a comercialização de ostras, mexilhões, vieiras e berbigões em localidades da Grande Florianópolis já está liberada pela Secretaria Estadual da Agricultura. Estão liberadas as áreas da Barra do Aririú, em Palhoça, Ponta de Baixo, em São José e Barro Vermelho, em Florianópolis, após 2 resultados negativos consecutivos para a presença da chamada toxina diarreica. Está mantida também a interdição nas localidades de Praia Alegre e Armação do Itapocorói, em Penha. No entanto, novas áreas foram interditadas. É o caso das localidades de Perequê, Ilha João da Cunha e Araçá, todas em Porto Belo, no litoral norte do estado. Uma área de alta pressão no sul do Uruguai associada a um cavado no oeste da região favorece a entrada de umidade no litoral de Santa Catarina. Veja os detalhes agora na previsão do tempo do Band Cidade. O dia vai ser instável na maioria das regiões de Santa Catarina. Tem chance de nebulosidade e chuva fraca a qualquer hora, do Planalto ao litoral. No oeste e no meio-oeste, dia de sol entre nuvens. As temperaturas vão estar baixas do Planalto ao litoral e mais elevadas em direção ao oeste. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 19 graus. Em Joinville, mínima de 16 e máxima de 21. Em Lages, variação entre 13 e 17. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 27 graus. No próximo bloco do Band Cidade tem o esporte. Veja os gols dos times catarinenses neste fim de semana de Série B e C do Campeonato Brasileiro. Detalhes depois do intervalo. Até já.